Olá, internautas. Estamos novamente aqui com o programa Política em Pauta. Hoje nós estamos com a presença do nosso convidado, a qual nós agradecemos, o professor Paulo, que está aqui conosco. Tá? Professor Paulo Betti de Azevedo Barros é da Faculdade de Estudos Sociais e faz parte do Departamento de Economia da Universidade Federal do Amazonas. Seja bem-vindo novamente, Paulo. Tá? Antes, Paulo, deixa eu te apresentar algumas coisas. Hoje, nosso cenário tem aqui o NAURB, Cidades, Culturas Populares e Patrimônio, coordenado pelo professor Sérgio Ivan Gil Braga. O NAURB, ele tem uma produção a partir do seu núcleo de pesquisa e de estudo sobre a questão do cultura popular, tá? E patrimônio material e cidades, tá? Organizado pelo professor Sérgio Ivan, com a sua equipe de pesquisadores, muitos deles doutores, mestres, discentes de iniciação científica, né? O qual o professor Sérgio Ivan é muito envolvido, o professor Sérgio Ivan do Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais, que também organizou o livro Culturas Populares e Meio Urbano. O professor Sérgio Ivan é um expert na questão da antropologia urbana, tá? E como também da cultura popular, né? Boi Bumbá de Manaus, Brinquedo de São João, tá? Isso faz lembrar muito da nossa infância em Manaus, professor Paulo. Tá? Então, esses são os nossos livros, que a gente sempre, durante os programas, a gente apresenta os livros dos colegas, tá? E pesquisadores da UFAM, e também os nossos patrocinadores culturais, a Livraria Nacional, tá? Recentemente lançou alguns livros, os colegas usam o espaço da Livraria Nacional para lançar os livros. O Zé Maria Mendes, como o Paulo Mendes e o João Mendes, nos atendem, e tem um diálogo e uma vivência muito forte com a nossa universidade, com a Livraria Nacional, que está completando, Paulo, 50 anos. Tá? 50 anos da Livraria Nacional em Manaus é um exercício heróico, um exercício de compromisso com a ciência, porque a produção de livros é o resultado das pesquisas e desenvolvimento, que tem um impacto enorme na sociedade. Tá? E o outro, nosso patrocinador, que você com certeza saboreia, né? Às vezes lá um jaraqui frito, uma sardinha, como também um escondidinho de bacalhau da Cantina da Nil. Então são esses, entendeu? Muito obrigado, Paulo Betti, por você estar aqui presente. Paulo Betti, nesse mês, a deputada federal Érica Hilton propôs uma emenda constitucional que trata sobre a jornada de trabalho. Tá? E acessando as informações em sites e jornais, tá? Locais nacionais, me fez lembrar que estou na terceira jornada de trabalho. A primeira, antes de 88, comecei a trabalhar na construção civil em 83, tá? Tinha 17 anos, quando passei a trabalhar no escritório de construção civil aqui em Manaus, e a jornada de trabalho era 48 horas. Naquela época, os operários da construção civil recebiam semanalmente. Tá? E depois, ainda na construtora, também tivemos a entrada em vigor da nova Constituição, a Constituição de 1988, que estabeleceu jornada de 44 horas semanais. Né? Isso ficou porque, como eu trabalhava em depósito pessoal, então calculava as horas de trabalho, as horas extras, naquela ideia de 7,20 do jornada de trabalho. Tá? E hoje tem essa discussão de alterar essa jornada conhecida 6 por 1, tá? Ou seja, trabalha 6 dias e folga 1 em horário de 8 horas. Então, o professor Paulo Betti, que aqui está, doutor em Teoria Econômica pela Unicamp, tá? Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo e fez mestrado também na USP. Tá? Tem experiência na área de economia e tem ênfase na economia institucional e do desenvolvimento.
Professor Paulo Betti, o que significa essa emenda constitucional que é tratada como fim da escala de trabalho 6x1? Muito bem. Olá a todos. Olha, Nonato, foi legal começar contando um pouco dessa sua trajetória, da história de como você enfrentou as jornadas de trabalho e as mudanças que foram ocorrendo no mercado de trabalho. Porque, assim, a gente precisa justamente, sabe, perceber que existem duas dinâmicas acontecendo. Temos um problema que é entender o mercado de trabalho, as mudanças que vêm ocorrendo no mercado de trabalho e como isso acaba afetando as diferentes categorias de trabalhadores, da construção civil, da área de serviço, da indústria, né, de lojas, assim por diante, né, e as mudanças que foram ocorrendo no mercado de trabalho. Então, é interessante esse movimento pelo fim da jornada 6x1, porque ele vem num movimento contrário a todas as transformações que vinham ocorrendo no mercado de trabalho. Assim, as várias mudanças que foram sendo implementadas no mercado de trabalho desde o golpe contra Dilma, quando assume o Temer, e o Temer, a maior proposta que o Temer trouxe naquelas circunstâncias foi justamente uma reforma no mercado de trabalho. Não sei se os colegas, os internautas lembram disso, né? Mas assim, nós tivemos uma transformação ali, né? Sim, mudou até as questões das contratações, né? É a chamada flexibilidade da CLT, né? Das consolidadas leis do trabalho. Sim, Paulo. Então, exatamente. Quer dizer, a gente teve essas mudanças, uma perspectiva de flexibilizar o mercado de trabalho. Coisas surgiram, como, por exemplo, que afetou bastante aqui o distrito, que é o trabalho intermitente, né? A ideia do trabalho intermitente. Uma pessoa tem um contrato no qual ela recebe pela hora de trabalho e se terminada aquelas encomendas, digamos, da indústria, por exemplo, a pessoa era dispensada sem receber férias, sem receber, onde você tinha apenas o banco de horas, ela ia somando um banco de horas ali. Mas não houve um descompasso, só para os nossos internautas entenderem, porque não é um fato isolado, como você está colocando. Né? Jornal, você lembrou do governo Temer, que fez um movimento com o Congresso Nacional para flexibilizar a questão da CLT. E essa discussão da jornada de trabalho, ela é bem anterior, né? Uma discussão que vem antiga. Em alguns países da Europa, isso já é uma realidade. Tá? Por que demora essa discussão a entrar na pauta no Brasil, considerando a ordem global que vivemos? Essa é uma questão interessante, porque justamente a flexibilização da jornada de trabalho, ela está acontecendo junto com as mudanças, nas transformações do sistema de trabalho. Está acontecendo junto com as mudanças do tipo de economia que os países vivem. Por exemplo, quando existe discussão na Europa a respeito da redução da jornada de trabalho de 36 para 30 horas, né, de reduzir ainda mais a jornada de trabalho na Alemanha, nós estamos falando de uma economia onde a atividade produtiva tradicional, o chão de fábrica e tudo vem sendo ocupada crescentemente por robôs. Você está passando por uma transformação ali, né, daquela jornada de trabalho, mas o mercado de trabalho não é apenas esse, não é apenas o da indústria, né? O mercado de trabalho ele tem os diversos segmentos e esses diversos segmentos também contratam a força de trabalho. É interessante colocar isso em uma perspectiva global, que de fato a flexibilização do mercado de trabalho no Brasil, esse movimento de flexibilização da força de trabalho no Brasil, já lá com o Temer, ela também vinha acontecendo na Europa. Ela também vem acontecendo na Europa. Então, por exemplo, redução de
de tempo de seguro-desemprego, por exemplo. Né? Vem acontecendo, você reduz a proteção. Outra coisa interessante... A própria licença maternidade. A própria licença maternidade, paternidade. tudo isso vem mudando. Tudo isso vem mudando. E outra coisa interessante que surge quando a gente pensa nesse debate a respeito da flexibilização, que é muito interessante, está relacionada à ideia de que flexibilizar o trabalho, ou seja, permitir que, por exemplo, um trabalho intermitente, que eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de lembrar, né, a ideia, o trabalho intermitente vai dar a possibilidade do trabalhador, né, ele trabalha quando não precisa ele não está lá, e o empregador, principalmente, não reduz os custos de trabalho. Ao reduzir os custos de trabalho, o empregador, teoricamente, contrataria mais pessoas, né? E passamos toda a experiência do Temer, né, com essas reformas, e isso não aconteceu. Não houve uma maior contratação de trabalhadores por parte ao longo do tempo ali, né? Certo. Você me fez lembrar, e aí eu lembrei no início da minha experiência com carteira assinada, sim, né, na construção civil. E aí eu lembro bem que os custos de construção civil, inclusive o custo de mão de obra, ele vai no final do produto. Então o consumidor, na realidade, que paga. Se são grande construtora, se são financiadas pelo poder público, o poder público financia e as empresas aí têm seu lucro, né? E recentemente um representante da construção civil a nível nacional, ele falou que essa flexibilidade traria um certo impacto negativo para a construção civil. E nós sabemos que a indústria da construção civil é uma das indústrias que é o indicador do próprio desenvolvimento e crescimento da economia, em função dos empregos diretos e indiretos que ela proporciona. Tá? Não é à toa, no governo Lula, a ideia dos programas de aceleração do crescimento, investimento em grandes obras públicas e tudo mais, que aquece o mercado e, por extensão, aqueles que, na realidade, estão agregados. Qual a leitura que você faz sobre os impactos dessa flexibilização nas categorias de trabalhadores, considerando o setor primário, o setor secundário, né? Serviço. E o setor de serviço, Comércio. O setor de comércio, o setor de indústria. Porque a ideia que a gente tem, às vezes, é muito focado, principalmente em Manaus, uma cidade que tem um polo industrial, e em torno desse polo industrial se tem a vida do Estado, a vida econômica do Estado, a vida econômica da cidade de Manaus, então fica muito na ideia do parque industrial. Mas há outros setores que também seriam impactados. Qual a avaliação que você faz sobre essas categorias em relação ao trabalho? Interessante. Assim, de fato, quando a gente pensa a respeito do mercado de trabalho, o mercado de trabalho ele tem essa segmentação por categorias profissionais. As categorias profissionais... Por exemplo, nós trabalhamos 40 horas como servidor público. Outras categorias trabalham 36 horas. Outras trabalham 30 horas. Por favor. É isso mesmo. E outras trabalham muito e trabalham... Se a gente pensa a respeito dos comerciários, o vendedor que trabalha lá nas lojas de shopping, que trabalha nas lojas do centro, no centro da cidade. Esses profissionais, eles são os principais dessa jornada de 6x1. Você trabalha uma série de serviços gerais, de limpeza, trabalham muito em vários segurança, setores. Segurança trabalha 6x1. Não são esse conjunto de serviços e de lojas, lojistas, quem trabalha em supermercado, como estoquista, como caixa, né, nas redes varejistas, essas pessoas trabalham na linha 6x1. Né? Algumas dessas categorias profissionais respeitam essa 6x1 com bastante... É muito cansativo. A gente está pensando aqui em Manaus, mas se você vai para outras cidades, aqui em Manaus mesmo, onde a distância
pessoa que vai até o trabalho demora 1 hora, 2 horas para chegar até o trabalho, mais 1 hora, 2 horas para voltar para casa. Existe toda uma questão, além da jornada ela mesma, que é muito extensa, existe também a questão do deslocamento. Então isso, a mobilidade urbana e tal. Isso torna a vida dessas pessoas muito, muito difíceis. E uma coisa interessante é que, dadas essas categorias profissionais, que a gente está falando aqui, uma coisa interessante é que, digamos, a renda média dos salários dessas pessoas é uma renda média baixa. A gente está falando aqui de R$ 2.000, R$ 2.500, mais ou menos, tá? Então tem informações mais específicas que mostram isso, né? Mas enfim, a gente consegue identificar ali mais ou menos esses R$ 2.000, R$ 2.500. Eles não ganham, não são rendas elevadas. Né? Porque a gente pode imaginar pessoas que estão nessa condição de 6 por 1, mas a renda R$ 10.000, R$ 15.000. Não se trata disso. Né? A gente está falando de categorias de trabalhadores e de profissionais que ganham na média do que o brasileiro ganha. Né? Certo. E tem um detalhe, né, Paulo? Na realidade, uma coisa que as pessoas focam muito é na questão do trabalho, mas não no resultado do trabalho. Vamos lá, o que eu entendo por resultado do trabalho? Nós temos uma população ativa, não é? Os dados do IBGE apontam isso, de um número crescente de jovens no mercado de trabalho e jovens que querem acessar o mercado de trabalho, mas que também precisam estudar, tá? Precisam de alguma forma almejar. A gente que vê na universidade, a gente acompanha o final de tarde quando chega, ou o início da noite, quando chegam os alunos da noite, é possível perceber. E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte, essa situação, em que mexe na economia essa flexibilidade? Você vê essa economia, como dizem alguns alarmistas, né? Ou os negacionistas do bem-estar do trabalhador, que isso vai trazer prejuízo. A pergunta que a gente faz é, na realidade, haverá um impacto na economia de forma negativa? É interessante. Sim. Olha, a gente pode fazer uma comparação. Vamos pensar assim. Nós tivemos uma reforma trabalhista a partir lá do Temer. Nós tivemos aquela reforma trabalhista. Olha como isso é interessante. É justamente no momento como o de agora. Por que o momento de agora é tão interessante? Na época Temer, Bolsonaro, o país passou por um período de profunda estagnação econômica, quando não recessão na época da pandemia. O que significa uma estagnação econômica do ponto de vista prático? Assim? Do ponto de vista prático, significa o seguinte: significa que as pessoas elas buscavam trabalho, elas não conseguiam encontrar trabalho. O trabalho que ela tinha, ela se apegava naquele trabalho, porque se apegava e não reivindicava melhorias de salário, melhorias de condições de trabalho, nem nada, porque se ela fosse mandada embora, ela não teria condições de achar. Quem vivia na informalidade, com exceção as exceções de sempre, né? Estava enfrentando ali dificuldades, e a economia, estagnação no sentido que a economia não estava crescendo. Certo. A economia não estava crescendo, as oportunidades não estavam surgindo de negócios, de emprego e assim por diante. Então, é uma situação onde nada melhora. Né? A situação, as coisas não melhoram. Ou melhoram apenas uma parcela muito pequena. Quando a gente tem mudança de governo agora, né, e aí, isso é interessante, a gente apontar alguns números, né, a gente apontar alguns resultados, a gente percebe que a economia voltou a crescer. Ela cresceu no primeiro ano 3%, no primeiro ano do atual governo ela cresceu 3%, e tudo indica que o crescimento desse segundo ano de governo vai crescer provavelmente acima de 3%. Tá? Então nós estamos acumulando um ano depois desse período um processo de crescimento. Mas os negacionistas do bem-estar social, bem-estar do trabalhador,
daqueles que produzem a riqueza, tá? E daqueles que investem de forma compreensiva com relação à situação do trabalhador, eles vão ao contrário de alguns outros que diz que essa jornada, flexibilizando essa jornada ou tendo uma outra jornada, ou indo contra as 44 horas semanais, isso pode trazer estagnação para a economia. Isso você... É possível comprar essa ideia? Não é possível pelos dados que eu estou mostrando aqui agora. O crescimento econômico está... Ele depende da jornada? O crescimento econômico depende principalmente de investimento e de economia aquecida. Ele não depende da jornada. Ele não depende da jornada. É a mesma coisa que você falar assim, você retirar imposto e achar que ao retirar o imposto a economia vai crescer. A economia vai melhorar porque você tirou o imposto. Não, a economia melhora se ela tiver investimento. Não é se você tira imposto ou se você né, obriga o trabalhador a uma jornada a uma semana de 6 dias de trabalho para folgar um. Que é isso que significa 6 por 1. Significa trabalhar 6 dias e folgar e poder folgar um dia. Então, na sua concepção, a mudança da jornada de trabalho, tá? O fim da chamada 6 por 1, na realidade, na sua perspectiva, haverá um avanço, o país continuará a crescer? O país continuará a crescer porque o crescimento da economia ele está pautado em investimento e consumo. Independente da jornada? Independente da jornada, é investimento e consumo. Depende de investimento e consumo. Se o investimento vai trazer lucro para o empresário, se a jornada é de 6 por 1, 5 por 2, 4 por 3, o que interessa é se ele vai ter lucro. Se o empresário percebe que vai ter lucro no investimento que ele está fazendo, ele vai investir, não está relacionado. Do mesmo jeito que não está relacionado qual é o volume de imposto que ele paga. Se apesar de ele ter que pagar todo aquele monte de imposto, ele ainda vai ter muito lucro, para ele não faz diferença. O professor, seu colega de faculdade, da Faculdade de Estudos Sociais, que não é do Departamento de Economia, mas de Contabilidade, ele, numa discussão, ele diz o seguinte: empresário paga imposto ou, na realidade, ele transfere o imposto vindo do consumo? Porque isso eu acompanhei o pessoal da engenharia e também do setor de serviço com quem trabalhei, setor de segurança, tá? Em que a gente fazia a tabela de custo e tudo aquilo que estava lá, o 13º, férias, a gente colocava na tabela de custo, colocava a taxa de lucro, a taxa de administração e você gerenciava isso, tá? Entendeu? E aí a pergunta que se tem e que se passa é que na realidade, na medida em que diminui a carga horária de trabalho, eu teria que ter mais trabalhadores. Isso seria, e contrário, essa PEC, como fala o Campos Neto, ela é uma via contrária aos avanços do mercado de trabalho, da oferta de serviço, da oferta de trabalho? Não. Eu vou tentar passar alguns dados aqui que foram levantados pelo IPEA. Está no último relatório Está no último relatório do IPEA, né? O Instituto de Pesquisas Aplicadas do IPEA. Tá lá. O IPEA é da Fundação Getúlio Vargas. Né? Não, é do governo, é uma autarquia do governo que faz estudos para políticas públicas e tal. Certo. Né? E aí é interessante que ele pega esses dados do IBGE. Né? Então, o que a gente consegue ver? A primeira coisa que a gente consegue ver é que os rendimentos do trabalho vêm aumentando. Essa é uma primeira coisa importante. Tá? Desde o ano passado, com a retomada da política de valorização dos salários, que foi a primeira coisa que o Temer, a primeira coisa que o Temer fez no dia seguinte do golpe, a primeira coisa que ele fez foi abolir a política de valorização do salário dos governos anteriores. Foi a primeira coisa que ele fez. Agora, o que nós fizemos? Justo o indivíduo que se aposentou com 50 anos. Justo, exatamente.
E aí, o que nós tivemos agora? Tivemos agora a retomada da valorização da política de salário, né? Então, é visível que a expansão econômica está muito fortemente pautada no consumo, inclusive nas transferências que o governo faz, dos mais diferentes tipos, desde Bolsa Família, aquele benefício de prestação continuada, Os programas de transferência de renda. Os programas de transferência de renda têm um impacto relevante na força do consumo que leva... Porque se alguém consome, precisa de ter alguém vendendo. De alguém vendendo e alguém produzindo. Né? Então, quer dizer, se você amplia o consumo, alguém está vendendo, está tendo lucro, então você consegue fazer com que a economia se expanda dessa maneira. O outro aspecto importante que vem acontecendo, é uma retomada do investimento da indústria, retomada do investimento que vem sendo feito, de formação bruta de capital fixo, como se fala, onde o cara vai lá, compra novas máquinas, novos equipamentos, novos prédios e faz essas coisas. Está havendo uma retomada consistente disso. A industrialização. Da nova industrialização. Isso traz de volta. Tá? Então tem todo um conjunto. Isso significou, nesses últimos tempos, uma redução do desemprego. Né? O desemprego caiu a níveis que só eram iguais aos bons tempos da Dilma, lá com 6% de desemprego. Quer dizer, o desemprego ele caiu muito no Brasil. A massa de salários aumentou e o desemprego caiu muito. Houve algum setor que se destacasse mais do que o outro? Assim, quer dizer, você falou agora há pouco que a retomada do setor industrial, isso, né? Ele veio nesse ano, que é o resultado. Ele veio principalmente nesse ano. O setor de serviço ele já foi um dos primeiros a se expandir. Né? Isso. O que está acontecendo? Isso é interessante, porque se a gente observa, por exemplo, no ano passado, um setor que impulsionou o crescimento econômico foi o agro. Sim. Aí o agro teve problemas, não foi o agro, aí começou a ser serviços. Certo. Né? Tá vindo por ondas e agora está vindo a indústria. Então, a economia brasileira, as áreas que estão impulsionando o emprego, estão impulsionando a renda, o crescimento da renda e do PIB, ela vem como se um setor estivesse ocupando o outro nesse... Agora, se você deixar essas ondas sem ter reformas estruturais, você acredita que essas ondas poderão, de alguma forma, ser contrária, tá, àquele que navega na economia? Sim. Corremos riscos desse tipo. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu estou lembrando que, em geral, quando há uma expansão do setor de serviço, há um anúncio, tá, de que a gente assiste aqui, ali, documentários, entrevistas, quanto à qualificação da mão de obra. Isso. Entendeu? Qual é a análise que você faz em relação a isso? Então, vejam só, é muito bom isso pelo seguinte, porque nós estamos, dos dados do IPEA, a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, mostra que o crescimento, olha como isso é interessante, o crescimento, a taxa de crescimento de contrato formal, ou seja, com carteira assinada, vem crescendo mais ou menos a 2,8%. Nesse último trimestre imóvel, quer dizer, ela vem crescendo. Ela vem crescendo de uma maneira bastante... E a gente está falando de uma formalização do mercado de trabalho, 2,8%, dentro do critério da reforma do Temer, da reforma que ele fez lá. Tá? Então, a gente está tendo um crescimento as pessoas buscam o mercado formal. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Isso é muito importante porque mostra também que existe também um crescimento do trabalho informal. Tá? Que a expansão da força de trabalho como um todo, ela está crescendo, segundo dados da PNAD calculados pelo IPEA, está crescendo em torno de 1,2%, uma taxa de 1,2%, que é muito bom. Né?
Então, o mercado de trabalho vem aumentando. Mas qual é a qualidade desse trabalho? Que é a tua pergunta. Qual é a qualidade desse trabalho? Que tipo de emprego é esse que as pessoas estão conseguindo, mesmo dentro da formalidade? São esses empregos, a maior parte deles, são esses empregos submetidos a essa característica da 1 por 6. São os lojistas, o setor de serviços, são os varejistas, são as pessoas que estão ali, são esses prestadores de serviço, todos, que estão eles estão conseguindo oportunidades. Quando eles chegam para o trabalho, eles enfrentam um regime de trabalho que é um regime de trabalho muito pesado. Eles preferem a formalidade, eles querem ficar na formalidade, só que querem uma formalidade que ele possa, de alguma forma, ter flexibilidade. Né? Ele possa estudar, ele quer trabalhar, ele quer ter algum tipo de lazer, ele quer ter algum tipo de 13º, ele quer ter algum tipo de férias remuneradas, ele quer ter algum tipo de... Inclusive, acontece muito, né? As empresas dão plano de saúde, né? Alguma coisinha desse tipo que ajuda a pessoa ali, né? Então, eles querem... Só que eles querem trabalhar em condições humanas, né? Então, ao contrário do que diz o presidente do Banco Central, né, o Campos Neto, em que ele, em uma entrevista, ele fala que essa PEC é uma via contrária aos avanços do mercado de trabalho, simplesmente é algo que projeta uma economia exclusivamente não, de alguma forma, colocando numa condição de bem-estar, porque alguns estudos falam isso, tá? Um trabalhador descansado, na realidade, ele produz mais. Tá? Ele produz mais em função do que ele se projeta enquanto o seu bem-estar. Tá? E, na realidade, uma pessoa que não venha trabalhar cansada, como você falou no início, nessa questão da mobilidade e tudo mais, tá? Ele trabalha em outra perspectiva. É isso mesmo? Você pensa o contrário do que pensa o Campos Neto? Claro. A literatura econômica está cheia de exemplos como isso, que vem desde muito tempo, e lhe garanto que não é a perspectiva de nenhum economista de esquerda ou qualquer coisa assim. Por exemplo, existe o pessoal fala muito da deficiência X. Qualquer estudante de economia, né, nos primeiros cursos de macro, vai aprender sobre eficiência X. O que é eficiência X? É simplesmente a empresa enxerga o mercado, um valor básico do salário no mercado de trabalho, a empresa decide pagar um valor extra para ter o compromisso desse trabalhador ou desse empregado, né? Ele sabe que ele está trabalhando numa empresa que paga para ele um salário maior do que aquele que é comumente pago no mercado. E o que isso significa? Significa que ele consegue criar um incentivo, né, para esse trabalhador se dedicar mais, se dedicar melhor. E esse é um dos problemas hoje, dada a conjuntura de trabalho hoje, onde você cria muitas oportunidades. O mercado de trabalho está aquecido, o país está crescendo. Se os investimentos continuarem mantendo o nível o patamar de investimento que nós temos hoje da indústria, principalmente, significa que novas oportunidades vão surgir. Aí você inverte, se você tira a jornada 1 para 6, e vai haver uma disputa entre os patrões para buscar os empregados, né? Buscar os trabalhadores, eles vão ter que melhorar as condições de trabalho. Eles vão ter que melhorar para que esse trabalhador fale assim, não, aquela empresa me trata melhor e me paga melhor. Né? Então, a conjuntura, isso é uma coisa interessante, a conjuntura dessa proposta, ela é interessante associada a essa conjuntura de crescimento econômico e de mercado de trabalho aquecido. Mas você colocou no início da sua fala a questão de investimentos. Sim. Esses investimentos, eles independem se eles são públicos ou são investimentos privados? Em princípio, independe se são investimentos públicos ou privados. A gente sabe que investimentos privados estão a caminho. Né? Novas fábricas
vão ser abertas na Bahia, novos projetos serão... Existem vários projetos acontecendo. O atual governo ele consegue, ele tem, e mais importante do que isso, né, o atual governo tem uma política para... Isso é uma outra fase da questão. Olha só, não sei se eu estou atropelando aqui, mas é mais ou menos assim. Nós tivemos uma expansão de mercado de trabalho, de mercado de trabalho que está se expandindo muito, mas não são postos de trabalho de alta remuneração, de melhor remuneração. Né? O 6x1 expandiu muito, né? Lojistas e tudo, essa situação toda, mas são trabalhos de baixa qualificação e de baixa remuneração. Certo? Então, o esforço que está sendo feito agora nós precisamos recuperar algum nível de industrialização, porque em geral a indústria paga melhor do que serviços. Sim. E serviços e comércio, né? Em geral paga melhor. Você acha que esse crescimento levará também à abertura de mercados, setores mais especializados? Setores mais especializados, de oportunidade de emprego melhor. Por exemplo, com envolve certeza. Em turismo em que o Brasil, na realidade, vamos entrar em janeiro, fevereiro, recebe milhares de turistas, isso aquece a economia do Nordeste, da área litorânea. Sim. Também isso influencia. Agora, qual é o papel do governo com relação a essa nova dinâmica do trabalho? O que cabe ao Estado e o que cabe ao governo? O Estado promove as reformas. O Estado ele regula o mercado de trabalho, ele promove mudanças na regulação do mercado de trabalho. Agora, essa regulação ela passa, de uma certa forma, pelo Congresso Nacional. Sim. E você tem um Congresso Nacional fortemente marcado por setores internos, lá, os interesses nacionais, principalmente os interesses empresariais, interesses financeiros, estão representados dentro do Congresso. E aí você olha contra os contrários, né? O pessoal fala de centrão, né? Mas como se fosse o centrão uma entidade pulverizada, tem centrão em vários partidos, né? E eles falam de uma contraproposta, né? Na esfera da Câmara, de jornada por horas de trabalho. É a mesma coisa? Eles querem transformar o mercado de trabalho no Brasil como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles só pensam em termos de horas de trabalho. E no Brasil nós trabalhamos por blocos mais europeus, no sentido mais europeu, de um jeito mais europeu. Eles querem, justamente para reforçar a ideia de flexibilidade, manter a ideia de flexibilidade da jornada de trabalho. O que ocorre de interessante a respeito disso é o seguinte: a pauta do trabalho é uma pauta de quem vive do trabalho. A pauta do trabalho é uma pauta de quem vive do trabalho, de quem está se dedicando fundamentalmente àquela jornada. E isso é algo interessante e que está transformando a cabeça dos políticos hoje. Está afetando a maneira de como os políticos pensam. Inclusive, pessoas parlamentares aqui do Amazonas, como foi o caso do Amon, que era reticente depois da opinião pública se manifestar, houve um recuo, mas estamos vendo como isso vai se dar. Eles estão testando, porque nós estamos falando de uma coisa que realmente afeta o cotidiano da maior parte dos trabalhadores. A maior parte dos trabalhadores brasileiros, urbanos principalmente, eles vivem na área de serviços, e os serviços trabalham com essa jornada de 6x1. Eles trabalham nessa jornada de 6x1. A grande maioria deles. São poucos que não trabalham nessa. Todos os mercados. Imagine a quantidade de gente que trabalha em shopping, em mercados, em lojas de cabeleireiros, transporte, tudo isso trabalha em 6x1. Tá? Trabalha nesse regime de 6x1. E essas pessoas sabem a dificuldade, elas sabem.
tem filhos que trabalham, tem filhos, primos, pais, irmãos que trabalham. Às vezes a família toda. Às vezes a família toda. Então, é uma coisa que invadiu a casa das pessoas e invadiu uma reivindicação como uma reivindicação justa. Isso é que é interessante. E aí, do ponto de vista político, agora a gente está entrando um pouco nessa questão política, né? Que é justamente a questão do qual é o papel do governo, o papel do Estado. O governo do Estado. A gente fala o Estado enquanto... É interessante, porque como entra nessa questão, e são os políticos que orientam as regras, né, do mundo de intervenção do Estado, tudo. Né? Então, ao chegar aqui, agora eu falo assim, não, eu quero melhorar minha condição de vida. Mas eu insisto nisso, existe uma questão conjuntural, no que eu insisto? Existe uma questão conjuntural favorável. Nós estamos num momento de pleno emprego, e quando a gente tem uma situação de pleno emprego, a capacidade dos trabalhadores de se organizar para reivindicar melhores condições de trabalho é o momento ideal. Nós estamos vivendo esse momento ideal. Se nós estivéssemos em uma situação onde o desemprego estivesse alto, onde possibilidades de novos empregos estivessem fora do horizonte dos trabalhadores, provavelmente essas reivindicações elas não iriam para frente. Mas como nós estamos num momento de pleno emprego, num momento de contratação, em uma perspectiva de crescimento econômico, mesmo que moderado para o ano que vem, como dizem as perspectivas conservadoras, né? Mesmo que moderados para o ano que vem, essa possibilidade reforça a posição dos trabalhadores de reivindicar melhores condições de trabalho. E essa reivindicação, desculpa falar assim, mas ela é super básica. Muito básica. Nós não estamos falando aqui de participação nos lucros, nós não estamos falando aqui de redução de jornada para 36 horas, nós estamos falando simplesmente da pessoa ter um dia de folga a mais, como muitos outros trabalhadores já têm. A folga como resultado do seu trabalho, né? A folga como resultado do seu trabalho. Até porque o lazer também, ele entra na ordem do consumo e na ordem da produção. O indivíduo vai ler mais, vai estudar, vai chegar a ficar mais tranquilo para jogar uma bola no final da jornada de sexta-feira, para descansar no sábado, se programar melhor para ficar com a família. Então, esses são impactos inegáveis, um impacto do novo tempo, né? É uma nova perspectiva de trabalho. Eu agradeço ao professor Paulo, que chegamos ao final do nosso debate, muito esclarecedor, muito oportuno, tá? Que também contribui para que a gente possa entender a dinâmica desses novos tempos e da relação de trabalho. Queria agradecer também aos nossos colaboradores culturais, a Livraria Nacional, 50 anos de Livraria Nacional, tá, em Manaus, tá? A Cantina da Nil, que nos atende, daqui a pouco eu e o Paulo vamos ali saborear o escondidinho de bacalhau, que ela fala que é o carro-chefe dela, e também agradecer e destacar que nós fazemos parte, como o Paulo também, do Laboratório de Economia Política e Cultura, e que, na realidade, também contribui e colabora com essa nossa atividade aqui, que é divulgar e debater os temas recorrentes. Paulo, eu acho que nós vamos ter um outro momento para discutir o tema que com certeza está na ordem do dia com você, que é a questão da discussão, e a gente pode trazer outros colegas e fazer uma mesa redonda, tá? Sobre a matriz econômica, tá? Do Amazonas. Eu acho que esse é um ponto de pauta que nós vamos falar com o nosso diretor Jairo Ferraz para discutir e trazer essa discussão. E outros temas que nós vamos discutir, nós vamos nos encontrar aí. Ok, Paulo? As tuas considerações finais com relação a esse tema de jornada, o que se deve esperar? Essas considerações finais. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. As considerações finais é torcer para que nos próximos dias a gente possa ter a aprovação dessa PEC, né? E que a gente possa avançar ainda mais em retomar direitos dos trabalhadores que foram
digamos, que foram, falta de uma palavra menos agressiva, que foram destruídos com a reforma trabalhista. Fazer um retorno a condições de trabalho. E para isso vai ser necessário uma continuidade do crescimento econômico. E que os trabalhadores possam estar cientes daqueles que são os negacionistas do bem-estar do trabalhador, Isso. que na realidade é o bem-estar da pessoa. O trabalho é um direito da pessoa humana, né? E o trabalho tem que ser feito de uma ordem que sinta o prazer de trabalhar e não de alguma forma alguém que trabalhe sabendo que é explorado. Eu acho que nós estamos a caminho de um novo tempo. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Jairo. E a gente encerra o nosso programa por aqui hoje e nos encontraremos em outra oportunidade.